Bem-vindo a todos. Vamos continuar o nosso curso de Química, tá bom? Falando agora, sobre o método científico e os tipos de raciocínio. Nós já tivemos a primeira aula e vimos o histórico da Química, vimos o conceito de Química, tá bom? E vimos também como a Química é importante em nosso cotidiano. Agora vamos entender um pouco da estrutura das ciências em geral, tá? Não só da Química, como da Física, da Biologia e de outras ciências, tá? A Química, como uma ciência da natureza, tá? Ela também se utiliza do que nós chamamos de método científico ou metodologia científica, tá bom? Além da metodologia científica, tá? O ser humano também, ele trabalha o lógico, o raciocínio, através de tipos de raciocínio, né? Em geral são 4, tá bom? Ok? São 4, dialético, silogístico, dedutivo e indutivo. Aqui, como nosso objeto de estudo é a Química, veja bem, eu vou dar ênfase apenas a esses 2 métodos, dedutivo e indutivo, tá bom? Em outra área de conhecimento, você vai aprofundar e ver mais 2 tipos, como eu já falei, dialético, silogístico e assim vai, tá bom? Aqui, na Química, eu quero ênfase no dedutivo e indutivo, tá certo? Então, o que interessa para você? Diferenciar esses 2 tipos de raciocínio. Você tem que entender quando se está usando o raciocínio dedutivo ou quando se usou o dedutivo. Está se usando, usou, ou quando você usou o raciocínio ou método de raciocínio indutivo, tá bom? Então, qual é a diferença entre os 2? O raciocínio dedutivo, ele parte de uma premissa maior, tá? De uma afirmativa geral para você analisar uma situação menor, uma premissa menor, tá bom? Olha só, do amplo, do geral para o particular. Então você tem uma dedução, tá certo? Então esse é o método dedutivo, tá bom? Então o que acontece? Por exemplo, eu vou analisar a situação da caneta quando eu soltar. Eu vou analisar a situação da caneta. É uma situação particular, estou analisando a caneta. E eu posso afirmar que quando eu soltar ela vai cair. Eu estou afirmando que essa caneta vai cair quando eu soltar, usando o raciocínio dedutivo. Eu deduzo que ela vai cair. Por que eu deduzo que ela vai cair? Porque eu já tenho conhecimento de uma premissa maior, veja bem, de uma premissa, mais abrangente, ou de uma afirmativa mais abrangente, que é: todos os corpos ao redor do nosso planeta são atraídos pela gravidade, eles vão em direção ao planeta. Você não tem esse conhecimento, todos os corpos, então uma premissa maior. Então quando eu solto a caneta, que é a situação da caneta, aí já é uma situação particular, menor, eu sei que ela vai cair, Eu raciocínio, lógico que ela vai para baixo, mas ela vai para baixo porque eu estou usando o método dedutivo, eu estou deduzindo que ela vai para baixo a partir de uma premissa, de uma afirmativa mais ampla, tá bom? Esse que é o método dedutivo, você deduzir alguma coisa a partir de um conhecimento já pré-estabelecido maior, mais amplo, tá certo? Já o raciocínio indutivo é ao contrário. O indutivo é quando você tem situações particulares menores e você consegue, a partir dessas situações particulares, você generalizar, você formular uma premissa maior, mais ampla, uma afirmação maior, partindo de situações menores, tá bom? Então, esse tipo de raciocínio é uma indução, tá? Por exemplo, de indução, Eu analiso o metal X, ele conduz corrente elétrica, o metal X. Eu analiso o metal Y, ele conduz corrente elétrica. Eu estou analisando situações particulares, fazendo experimentos com metais, Metal X, metal Y, metal Z, metal A, metal B. Eu faço vários experimentos com metais, casos particulares.
Posteriormente a esses experimentos, depois que eu faço os experimentos, eu consigo uma premissa, uma afirmação maior sobre aquele resultado daqueles experimentos, né? Os metais conduzem corrente elétrica. Olha bem, todos os metais conduzem corrente elétrica. Então eu estou generalizando, olha só, generalizando. Eu estou, né, fazendo uma afirmativa mais ampla, maior, a partir de situações menores. Esta situação, este exemplo, que é uma indução, o método indutivo. Está entendido? Então, o método indutivo é como se fosse uma generalização mesmo. Você analisa situações menores, várias, e depois você consegue uma premissa maior, uma afirmativa maior sobre aquela situação. Está entendido? Deu para entender a diferença entre dedutivo e indutivo? Então, o teu trabalho é entender qual é o tipo de raciocínio que está sendo utilizado, né? Se na alternativa tiver dedutivo e indutivo, você tem que saber a diferença entre eles, tá certo? Bom, agora que você já entendeu o que é raciocínio dedutivo e indutivo, vamos partir para o método científico, tá bom? O método científico, ele é usado pelas ciências, não só as ciências da natureza, não é? As ciências humanas também. Só que existem vários métodos científicos, né? Método experimental, método de pesquisa de campo. Então existem vários métodos científicos, né? Existe inclusive uma disciplina nas universidades chamada metodologia científica. Isso é um conhecimento muito amplo. Então o que a gente vai fazer aqui na química, no ensino médio? A gente vai tentar, né, reduzir no mais simples possível, para você ter apenas uma base dessa metodologia científica, tá? Desse método científico, entender o fundamental sobre o método científico. Nós não vamos aprofundar no ensino médio, isso não é o objetivo, né, do ensino médio, aprofundar em metodologia científica, né? Seria muito bom você conhecer a metodologia científica a fundo, mas isso é mais estudado nas universidades, tá bom? Bem, aqui para a química, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o básico da metodologia científica e aplicado mais para a química. A química é uma ciência que nós chamamos uma ciência experimental. Então, se ela é uma ciência experimental, nós vamos basear esse nosso ensino da metodologia científica dentro da química, tá? Porque a disciplina que nós estamos estudando é a química, ok? Então, a primeira coisa que você tem que entender da metodologia científica, tá? Ela é uma sistematização da lógica, do raciocínio. Então, antes de existir a metodologia científica, o homem não tinha um sistema de raciocínio, cada um fazia da maneira que queria fazer. Então, você não tinha um padrão, tá? Depois, com o surgimento da metodologia científica, você tem uma sistematização, uma metodologia no raciocínio, tá bom? E isso ajudou o homem a desenvolver os conhecimentos, né? Principalmente os conhecimentos da natureza no nosso mundo, olha só. Então, depois que houve essa sistematização, a ciência evoluiu muito. O que você tem que entender sobre o método científico usado nas ciências? Então, ciência utiliza método científico, tá bom? Falou que é ciência, já sabe que utiliza o método científico. Não é conhecimento empírico, né? Não é conhecimento empírico, é conhecimento através da metodologia científica. Então, a metodologia científica, ela é feita de etapas, de passos, né? Entenda, você não pode trocar os passos, você pode aprofundar, ter mais etapas, ser mais detalhado o método. Aqui, por exemplo, eu botei apenas 5 etapas, mas se você for aprofundar, existem mais etapas, ele pode ser mais detalhado, entendeu? Pode ter 7, 8, 10, 11 etapas, dependendo da profundidade que você vai neste assunto, tá? Dependendo de que tipo de metodologia científica você está estudando, olha aí, tá bom? Aqui, para o nosso estudo, eu quero apenas que você entenda essas 5 etapas fundamentais do método científico, tá? Primeira coisa importante, a primeira etapa, observação. Então, a metodologia científica é baseada na observação. Você tem que observar para poder ter
raciocínio, pensamento sobre aquilo. Você não pode falar de uma coisa que você não observou, que você não viu. É uma coisa até lógica. Tu vai falar de uma coisa que você não viu? Não é correto. Você nem viu aquilo, você nem observou. Então a primeira etapa do método, olha só, observação. Tá? Essa é a primeira etapa, observação. Aqui na observação do fenômeno, do que você quer estudar, eu quero estudar a lâmpada, tu vai observar aquela lâmpada. Eu quero estudar a água, você vai observar aquela água, entendeu? Então o que você quer estudar, você tem que observar. Nessa observação vão surgir fatos ou dados, ou seja, você deve anotar tudo que você observa. Então você vai ter fatos e dados aqui na primeira etapa. Depois que você fez a observação, vai para a segunda etapa da metodologia científica. Nessa segunda etapa, chamada de reflexão ou raciocínio, né? Essa etapa, perceba, é uma sequência, não pode estar diferente, tá? Okay? Pode até ter uma etapa intermediária, alguma coisa aqui no meio, mas não pode estar trocado de ordem, tá bom? É isso que você tem que entender. Então a segunda etapa, a reflexão ou raciocínio, é onde o ser humano vai usar a sua capacidade de raciocinar e vai pensar na explicação daquilo que você observou. Você não observou alguma coisa aqui no fenômeno estudado? Você já observou, você já tem fatos e dados. Agora você vai criar hipóteses. Então olha só, vai surgir a hipótese. Depois da observação surge a hipótese nessa etapa aqui, ó, reflexão, raciocínio. O que seria uma hipótese, você sabe? Hipótese, o nome, né? A palavra hipótese é uma coisa justamente que você não tem certeza se é verdade ou não. Por isso que chama-se hipótese. Se você tivesse certeza que aquilo é verdade, não seria uma hipótese, entendeu? Seria um fato, né? Concreto, verdadeiro, mas é apenas uma hipótese. Então, essa hipótese é a explicação do fenômeno que você observou. Você vai procurar fazer uma explicação, é uma hipótese, tá entendido? Ok? Então, depois que você tem a observação, depois que você já fez a observação, já tem uma hipótese criada sobre aquele fenômeno, aí avança para a terceira etapa, olha só. O que é aqui na terceira etapa? Experimentação. O nome já fala tudo às vezes, a própria etapa já fala o que é. Experimentação. O que é que tu vai fazer aqui? Tu vai fazer experiências, experimentos, né? Mas não é qualquer experimento. Você não tem uma hipótese, você já tem uma explicação daquele fenômeno, e agora tu vai tentar provar que aquela tua hipótese é verdadeira. Então tu vai fazer experimentos controlados, direcionados para tentar provar a tua hipótese, entendeu? Quer dizer, não é uma coisa aleatória, né? Não é uma coisa ampla, já é direcionada, né? Você já tem uma hipótese, você já sabe o que você quer provar. Aí você vai direcionar os experimentos para tentar provar aquela tua hipótese, tá bom? Vai realizar. Por isso que a química é uma ciência experimental, não é isso? Então isso aqui é o método científico experimental. Aí você realiza o experimento, ficou claro? Então esta é a terceira etapa. Nessa terceira etapa, o que vai acontecer, pessoal? Você não está fazendo experimento para provar aquela tua, né, hipótese. Então você pode ter como resultado dos experimentos, tá? Verdadeiro ou falso. Como assim verdadeiro ou falso? Cara, tu está tentando provar a tua hipótese, não está tentando provar? Então o que vai acontecer? Os experimentos podem provar que aquilo está verdadeiro, que a tua hipótese é verdadeira. Então, se o experimento provar que a tua hipótese é verdadeira, você continua para a etapa seguinte, é isso? Mas, se o experimento não comprovar a tua hipótese, ou seja, você descobriu que aquela hipótese não é verdadeira, não foi comprovada. Se ela não foi comprovada, você não pode continuar a metodologia científica, porque você já descobriu o erro, a tua hipótese não está correta. Então, o que acontece nesse caso se a tua hipótese for falsa? Você começa tudo de novo, olha só. Você vai novamente para a observação, né? Lógico, você começa tudo de novo a metodologia científica, porque tu já eliminou um raciocínio, aquilo não está correto. Então, você já vai olhar para aquele fenômeno de novo
com outros olhos, né? De outra maneira. Por quê? Porque tu já eliminou um tipo de raciocínio, tu já eliminou uma hipótese, aquilo não é verdadeiro, entendeu? Você começa de novo, cria outra hipótese, observa novamente, cria outra hipótese e vai de novo experimentar. É assim o método científico. Na realidade é um trabalho. O conhecimento científico não surge do nada, assim, do sonho, né? Não é uma coisa fácil às vezes. Então o cientista ele fica errando, ele fica tentando descobrir as coisas. Enquanto o experimento não comprovar a tua hipótese seja verdadeira, você não avança, você continua voltando para a observação. Ficou claro? Bom, mas aí vamos supor que o experimento comprovou a tua hipótese, ela é verdadeira. O que é que você faz agora? Você avança para a próxima etapa, tá? Aquela tua hipótese lá na segunda, o experimento não comprovou que ela é verdadeira, aquilo é verdadeiro. Então o que acontece? Você não tem mais uma hipótese, você tem uma lei, né? Ok? Então aquela hipótese ela vai se transformar em lei, ela vai ser verificada se ela pode ser generalizada. Por isso que o nome, olha, é generalização. Tu vai generalizar aquela hipótese, né? Você vai fazer experimentos que comprovam a tua hipótese, depois você generaliza aquilo que tu descobriu através de uma lei. Então olha aí, vira uma lei. Então a lei nada mais é do que a generalização do conhecimento. Você generalizar aquele conhecimento que você descobriu que é verdadeiro, aí você cria uma lei, tá bom? Então aqui nessa etapa, na quarta etapa, na generalização, você tem o que? As leis, tá? E depois que essas leis estão consolidadas já, né, tá? O método avança para a última etapa, que é a teorização, né? Bom, a teorização, aquelas leis que você já descobriu, elas se transformam em teorias ou modelos. Olha, teorias ou modelos. Qual a diferença da teoria ou modelo para a lei, professor? Tá bom? É que aqui na teorização, na teoria ou modelo, você tem um conhecimento mais abrangente, um escopo maior, um alcance maior. A lei, ela tem um alcance, ela atinge determinado conhecimento. Aqui na teoria é bem mais amplo, né? Tanto é mais amplo que as teorias ou modelos, eles não se restringem apenas àquilo que tu já conhece. A teoria ou modelo, eles alcançam até os novos conhecimentos, as coisas novas que o homem vai descobrir. Então, basicamente, é essa a diferença, né? Falando de uma maneira bem simples para você entender, a diferença entre teoria, modelos e leis, tá? As teorias ou modelos, eles são mais abrangentes, um escopo maior, um alcance maior. Eles alcançam até as novas descobertas. E é por aí que nós temos que entender que o método científico é um ciclo. Quer dizer, você está aqui na última etapa, né? Já que nós estamos entendendo apenas em 5 etapas, pode ter mais, mas aqui nós estamos estudando apenas em 5 etapas. A última etapa seria essa, não é isso? Então essa seria o final entre aspas, porque na realidade o conhecimento científico, a teoria ou modelo, ela não é uma teoria ou modelo eterno. Nenhuma teoria ou modelo usado pelo homem é eterno. O conhecimento científico não é eterno. Quer dizer, você descobriu tudo, chegou na teoria, já sabe tudo, acabou. Não acabou. As teorias ou modelos são sempre testadas se aquilo está valendo, se aquele conhecimento ainda é válido. Como é que eles são testados, professor? Pelas novas descobertas. O homem não vai descobrindo novas coisas, novos fatos. Então, se esses novos fatos, nessas novas descobertas, estão ainda dentro das teorias ou modelos que o homem utiliza, significa que aquela teoria ou modelo ainda é válido. Mas se o homem adquire um novo conhecimento, descobre uma coisa nova, que está fora de um modelo que o homem utiliza, significa que aquele modelo não está mais adequado, aquele modelo não explica aquele conhecimento novo. Explica? Não explica. Então significa que aquela teoria ou modelo precisa ser reformulado,
atualizado ou até mesmo abandonado para se criar outra teoria ou modelo, olha só. Então isso aqui é uma coisa dinâmica, não é parado. Por isso que tem uma seta voltando para o início, olha só. É um ciclo, entendeu? Ciclo, o conhecimento ele não acaba. Você está sempre em transformação, tá certo? Então esta que é a metodologia científica. Nenhuma teoria ou modelo é eterno, já dizia Albert Einstein. Não existe conhecimento, né, acabado. Então às vezes o conhecimento ele é atualizado, ele é modificado, tá bom? Tá certo? Então esta é a sequência de um exemplo de metodologia científica, tá? De método científico. Ficou claro? Tá bom? Importante de tudo, saiba a sequência, saiba a ordem. Você não pode trocar esta ordem, é isso que você tem que entender. A ordem da metodologia científica não pode ser trocada. Por isso que é uma sistematização. Você tem um sistema para seguir. E esse sistema ele se provou ser um sistema adequado, lógico, e funciona até hoje, entendeu? Então você tem uma metodologia. Você não vai sair de casa, tá, para um encontro e você não vai vestir a meia, calçar o sapato, vestir a meia e tomar banho. Você não pode fazer as coisas fora de ordem, cara. Você tem que seguir uma ordem. Você vai, né, tomar um banho, você vai vestir a meia, né, e depois colocar o sapato. Então existe uma sequência lógica que vai dar certo o negócio. Se você fizer fora da sequência, não vai dar certo. O teu resultado não vai ser o mesmo resultado, entendeu? Então o importante é você entender que existe uma lógica, tá ok? Então esta que é a metodologia científica, tá bom? Então, bom estudo a todos, façam os exercícios que você tem lá no nosso site, na nossa lista de exercícios, e bom estudo para todos.